Raposo Subtil, qual é a sua opinião? Há ou não uma captura por parte do Poder Político do Ministério Público? A explicação que está aqui em causa é uma explicação jurídica. Não se foi lá explicar como é que se fazia um jogo de Lego. Foi-se lá explicar o que era a situação de ser suspeito. O que é a situação de ser arguido? Em que estado está a investigação? No quadro legal vigente, nos limites da Constituição. A Constituição reserva a presunção de inocência para quando se é arguido. Abaixo disso, é-se um cidadão pleno. Não precisa de presunção nenhuma. É-se mesmo inocente. Se alguém levanta uma suspeição, há entidades, e entidades com poderes exclusivos, para dizer se essa suspeição é relevante, se tem peso. E a entidade máxima que nós temos é o Procurador-Geral da República, que já o disse 3 vezes, em anos diferentes, em oportunidades diferentes, e disse que não era suspeito. Mas disse, e nós conhecemos, estamos aqui, 2 pessoas que conhecem todos os dados do processo. Todos. O DVD, os e-mails, todos. 2 pessoas que nós conhecemos. É a doutora Cândida Almeida e o seu Procurador-Geral. E os jornalistas todos. Parece que sim. Mas esse aí... E os jornalistas todos, diz José Miguel Lourenço. Mas estes 2, a quem nós pagamos um salário mensalmente, estes nós pagamos um salário. Não é como os seus deputados que fazem lá aqueles inquéritos e ouvem lá as pessoas, mas é para se entreter, porque pelos vistos o Presidente da República diz que eles trabalham mal, ou seja, escrevem mal as leis e como já têm... Também é forte essa. Como têm pouco dom para a escrita, agora voltam-se para a oralidade. Mas neste caso específico, o Procurador-Geral da República é o vértice de uma pirâmide que tem esta responsabilidade. Mas deve então dizê-lo ou não deve? Não, ele disse. Onde está o problema é que ele disse. Só que nós hoje, para além de dizermos a preto e branco, dizemos a cores e dizemos na televisão que é um misto de, enfim, de umas cores um bocadinho esquisitas. Desse duas vezes, e neste ano, 2 documentos, dois comunicados, em que diz claramente. Mas a doutora Cândida Almeida, de forma cândida, não é, foi à televisão dizer a mesma coisa. E como diz o doutor José Miguel Júdice, experiente nestas coisas dos comentários, acha que nem sempre sai bem. É? Às vezes há uma derrapagem. E derrapou um bocadinho. Ele sai sempre bem. Mas no caso, a Sr. Procurador não saiu. Derrapou. Não é relevante. O relevante é que se tem que pôr uma lápide sobre este assunto. Tem que se enterrar este assunto. E enquanto não se enterrar este assunto, nós que andámos a discutir 2 anos para mudar o Código de Processo Penal, para a figura do arguido, onde o Dr. José Miguel Júdice fez um excelente trabalho, de luta para se clarificar a situação do arguido, para se poder fundamentar e dever fundamentar. Já antes, sim, mas agora, recentemente, e agora alterou-se o Código Penal para que uma pessoa, para ser arguido, tenha que ter fundamentos. E criou-se uma figura híbrida, um género de tapete, digamos assim, de pechar, onde é o suspeito. Então, quer dizer, nós andámos a lutar para clarificar o sistema para que o arguido fosse realmente arguido. Não fosse uma figura meramente decorativa. Não fosse um momento processual. Portanto, agora há suspeito forte e arguido. Parece que sim. Suspeito forte e arguido. Carlos Abreu Amorim. É o que dá o hipergarantismo. Fica sempre assim. Eu acho que nós temos que clarificar um bocadinho isto. Tem que se pôr uma pedra no processo? Não, eu penso que a pedra só pode ser posta quando o assunto estiver resolvido. E eu temo que o assunto esteja muito longe de estar resolvido. E a pior coisa que pode existir, na minha opinião, nomeadamente não apenas para a justiça portuguesa, mas também em termos políticos, porque esta é também, se calhar sobretudo, uma questão política, eminentemente política, é esta vontade que parece ter transparecido aqui de pôr uma lápide em cima do assunto, porque pôr uma lápide em cima de um assunto que não está morto, chama-se a isso enterrar um vivo, e é uma coisa que se calhar pode ter efeitos perniciosos e que poderá ter, se calhar a lápide acaba por ser em cima de outras coisas, como por exemplo, aquilo que me preocupa, que é o regime democrático e não outra coisa. Mas pareceu que disse isso, também foi isso que eu percebi. A pessoa que está em causa, esta pessoa que está em causa, que foi mencionada, se não há nada contra ela, esta lápide é dar-lhe vida, é dar-lhe o estatuto de liberdade, que tem que ser dado a qualquer um de nós. Se nós não lutarmos pelos princípios fundamentais de direito, por aquilo que está na Constituição, vamos ser agredidos de forma ínvia, por aquilo que nós não nos podemos defender. É só isto. Nesta abordagem concorda, Carlos Abreu Amorim? Não concordo. É uma moldura jurídica. Não concordo. Estamos a falar da moldura jurídica aplicável. Nós estamos a falar dos fatos. Se daqui a amanhã descobrirem um cheque à ordem de alguma pessoa, abre-se o processo e prende-se a pessoa. Aliás, a lei dos crimes cometidos por cargos públicos diz claramente como é que isto se faz. E se calhar poucas pessoas sabem. Isto diz claramente como é que se faz, como é que um Primeiro-Ministro é julgado, em que circunstâncias é julgado, a celeridade deve ser julgado. Foi feita uma lei pela Assembleia da República. Apesar de nem todas as leis estarem bem escritas, esta, pelos vistos, não estará mal todo. Pode-se ler, eu posso ler. Não vou-lhe tirar o tempo de antena, porque senão só falo eu. Não vai Mas ler, não vai ler agora. Realmente não se pode dizer que quando se falou aqui em lápide, quer dizer sobre os factos, é sobre as pessoas. E pôr uma lápide de uma pessoa que é barbaramente invocada a torto e a direito, seja ele Primeiro-Ministro ou não, porque eu quero fazer esta defesa por mim e por todos os cidadãos. Por mim e por todos os cidadãos. Não é por Primeiro-Ministro. Até porque digo uma coisa, e para ser sincero, o Primeiro-Ministro ainda ganha
para isso, no sentido que tem um espectro público e uma responsabilidade pública que pode suportar algumas destas maldades. Agora, um cidadão individualmente não pode. Claro. E o que acontece agora é uma derrapagem para depois se acusar tudo em que está em funções públicas, em funções empresariais, em bancos, em tudo, que vão atrás desta suspeição e arrastam as pessoas para a lama. Isso nós temos que controlar e temos que negar. É só isso. Quanto aos factos, venham eles. E há aqui a forma rápida de prender um Primeiro-Ministro quando houver factos. Enquanto não houver factos, não se pode falar sob pena de difamação. Bom,